Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, o Gu. Fala galera, beleza? E hoje o nosso convidado é o nutricionista pleno, Rodrigo Moreira. O Rô, obrigado. Que maravilha! Obrigado. Só aí me sinto assim, só agradeço a oportunidade. Bora bater esse papo, contar boas histórias, trazer informação. O Rô é um cara que está com a gente já há bastante tempo, né, Rô? Nossa. Acho que a gente começou a fazer algum tipo de trabalho em 2016, se eu não me engano. É isso aí. E, cara, uma história bem legal, assim. A primeira vez que eu tive contato com o Rô, eu lembro que eu tava rodando no Instagram, que a gente sempre faz, né? Procurando alguma coisa e tal. Eu até te falei isso, né, Rô? Falou. E aí eu vi um vídeo que apareceu no meu feed lá, nos destaques, enfim, não sei onde apareceu, mas de um menino, né? Tem quantos anos, Rô? 30 anos. É, devia ter uns 25, então, por aí. Até menos, na palestra da Ed, da academia, né? É, um menino dando uma palestra numa academia. Vídeo seu mesmo, alguém gravou Sim. pra você de celular. Sim. E, enfim, pouca gente e tal, mas eu achei legal pra caramba. Deu pra ver o profissionalismo, assim. E uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção pra caramba foi a oratória do Rô. Tem uma oratória e um vocabulário Eu acho que diferenciado. tem muita associação com o preparo. Eu acho que o medo de você querer fazer o melhor possível te traz aquela ansiedade que te prepara, né? Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, tentar fazer o meu melhor sempre foi um lema pessoal, né? E nesse momento eu tinha apresentado o meu melhor e o meu melhor me abriu muitas portas, como foi com vocês, né? E é muito legal como uma coisa, né? Não pequena, não é o termo, mas como algo, talvez pequeno, enfim, gera uma cascata de Algo simples, gera uma reações, reação. né? Efeito borboleta. Tem que estar sempre tentando fazer o seu melhor. Por isso que eu volto para esse termo. Porque é isso, às vezes você está ali dentro de algo aparentemente pequeno, mas que te exige, ou te dá uma oportunidade de você ter alguém te ouvindo, isso você tem que valorizar demais, né? Então, e o valor é você se preparar. Isso é respeitar, né? É você buscar trazer o melhor de si. Então, mesmo sendo algo realmente pequeno, já era... como qualquer ação que eu busco fazer o meu melhor. Sim. Isso é muito forte para mim. E aí, eu acho que não só a gente estava vendo, mas outras pessoas talvez estivessem vendo, porque acho que pouco tempo depois eu vi o Rô já na probiótica, na época, ou com algum tipo de contato com a probiótica, e aí foi aí que a gente na época também estava em conversa com a probiótica para alguns serviços e Daí que acho que surgiu, né? o primeiro serviço do Rô com a gente, se eu não me engano, foi viabilizado por eles, assim. Rô, se apresenta aí pra galera Que maravilha. e conta desse caso aí de novo, se quiser, da academia. Tá. E como você foi parar na probiótica e o que você lembra da Plenitude no começo? É verdade. Bom, meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista 100% do meu dia, desde que eu conheci a nutrição. E a nutrição ela já está comigo desde os meus 15 anos, aproximadamente. Rapidamente tive uma lesão de joelho, sonhava em ser um jogador de futebol, como muitos jovens brasileiros. E aí essa lesão me impediu de praticar esporte que não fosse musculação ou natação, coisas que eu não praticava até então. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar nutrição. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha clareza, já tinha uma base, já era visto na academia e pela minha família como um nutricionista, porque eu já buscava me alimentar bem, mas acreditava que granola com iogurte era algo muito saudável. Comia muitos. Então, ao entrar já na nutrição, eu já tinha alguns questionamentos que eram diferentes das pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu queria saber se o efeito da vitamina C em relação ao cortisol era realmente significativo, né? E aí eu questionava as professoras e elas começaram a falar que eu tinha que ir para o lado de pesquisa científica. Aí foi quando, no terceiro semestre, eu tive a oportunidade, no carnaval, com o João Alfredo Pedroso e a Luciana Nishimura, de estar ali acompanhando eles, quase que um processo seletivo para ver quem aguentava o tranco de ficar como aluno de iniciação científica. Ali foi o dia D para mim. Na verdade, não foi exatamente no primeiro dia. Ficamos lá o carnaval e aí depois eles deram oportunidade para todos que quiseram, eram 3 estagiários,
E eu fui o único que fiquei até o final, porque era muito desgastante pra gente, né? Mas ali foi o dia D, porque eu tinha uma base de nutrição, mas ainda não tinha o conhecimento científico, não tinha sido apresentada a ciência. E a faculdade que eu fiz, que foi a FMU, ela não dava tanto incentivo quanto a isso. Aí, quando eu cheguei lá, tinha reunião, Júlio Tirapeg era o representante maior da reunião. Eu não entendia nada que ele falava. Nossa, aí eu falei, cara, que ruim a sensação, né? Não é inglês, não é francês, não é italiano, é ciência. E eu me sentia muito acanhado. Aí eu falei, ou eu aprendo isso, ou eu desisto. Eu falei, nossa, vou começar a ler absurdamente tudo que eu posso fazer para acelerar esse processo. E aí foi assim, mais ou menos, que eu conduzo. E aí eu já era visto como uma referência. Eu tive, não sei se isso é algo que acontece com muitos profissionais, mas rapidamente eu tive um retorno que me chamou a atenção financeira em relação a atendimentos. Então, no terceiro mês de atendimento, eu já tinha muitos pacientes, né? E isso, mesmo que eu cobrasse pouco, pelo volume, poxa, vinha lá 4, 6, 8 mil reais no mês, para mim, assim, rapidamente eu falava, caraca, que maravilha, mas nem entendi o quanto, mas enfim. Aí comecei a me permitir, a minha primeira palestra eu não era formado, falei sobre esteroide anabolizante, imagina que loucura, tema complexo, fui falar para uma empresa que me deu oportunidade, e por aí vai. Aí essa da ED, que era uma academia da região onde eu treinava, o Muzi treinava lá com frequência, então era, nossa, incrível, sempre foi uma pessoa brilhante, né? Então tem uma fotinha lá com ele, o menininho, né? Eu sei do fã dele, queria aparecer por lá eventualmente, mas eu falo dele porque foi muito marcante, vai chegar no momento ali de uma das palestras que para mim é um dos momentos mais marcantes que eu tive dentro de toda a minha trajetória, foi num evento lá em Curitiba com vocês, um dos, né, mais marcantes. Aí na ED, a ED me fez financeiramente, a academia, onde aconteceu essa palestra, porque lá muita gente passava comigo e eu só fazia isso da vida, e assim, então eu atendia muita gente. E aí lá eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar meu carro, consegui ter reserva financeira, mas eu trabalhei muito, muito assim, assustador, por muitos anos. E aí lá eu tinha total abertura, gravamos essa aula, depois, eu não lembro quantas palestras depois que eu vinha fazendo algumas regularmente, eu dei uma palestra no Hospital Bandeirantes, que é onde eu estagiei, olha que legal, eu estagiei, aí eles me chamaram para o congresso, porque eles já sentiam que eu tinha algum ponto a oferecer. Aí lá tinha um representante da probiótica, a Wendy, que é uma das vendedoras aqui mais conhecidas da região. Aí, quando acabou a palestra lá, eu nem lembro sobre o que eu falei, eu acho que eu falei sobre emagrecimento, que é um tema que também abordei com vocês posteriormente. A aula estava bem legal. Aí ela falou, a gente vem te acompanhando, posso marcar uma reunião com você no consultório? Foi daí que surgiu a proposta, que já tinha associação com o projeto de vocês. E aí ela falou, você vai ser o segundo nutricionista que vai receber, né, que vai ter ali, como é que fala, contrato. O primeiro era o Rafael Félix, e ela disse que isso não acontecia ainda nas marcas, até então. Era assim, era o segundo do cenário, segundo ela. E aí eu falei, pô, que legal, fiquei super feliz, e aí era isso. Ela falou, vai ter um evento com o Paulo Musi, e vão ter outros profissionais que as marcas irão colocar. E aí a probiótica quer colocar você. Aí o que você acha? Eu falei, nossa, que alegria. Aí a gente se conheceu e foi amor à primeira vista. Foi muito legal. Eu tentei colocar o Rô num evento anterior a esse, mas aí não sei por que não rolou. Aí acabou rolando o Rafael Félix. E aí, já na sequência, o projeto que era uma turnezinha nossa lá. Turnezona, velho. Que marcante. Isso. Aí o Rô começou e foi muito legal, cara. Era um time que tinha o Paulo Musi, Fixo. o Rô, quem mais que tinha? Tinha o Vitor Silvestre. Girava o bastante, Murim, de acordo com a cidade, vocês. É verdade. No segundo ano que foi mais fixo. E a gente fez muitas. Cara, era uma por mês, pelo menos, na Rô. Uma por mês. Não, pra mim foi o momento mais incrível da minha vida, foi junto com vocês. Eu era muito feliz ali. Vocês, acho que percebiam, né?
ou pelo menos ele tentava passar para mim, era muito gratificante, era assim, era... Porque foi também um momento que você estava ali do lado do cara que você tirou foto, e você falou, agora eu tô no patamar dele aqui. Eu nunca tive muito essa noção, assim, né? Eu sempre admirei e continuo admirando, respeitando, mas sempre me achei, assim, de certa maneira, tão quanto pelo que eu me preparava para ser, sabe? Mas eu gostaria de ter aproveitado mais, de ter me aproximado mais, né? De ter ouvido mais ali, ter tido outros momentos. Tudo era muito corrido, né? Sim. Chegava, dava aula, já tinha que ir embora, tal. Isso me fez um pouco de falta, mas era isso, assim, eu falava, eu tô jogando com o Pelé, eu tô jogando com o Neymar na época, coisas assim, tô do lado dessa galera. E aí tiveram vários momentos marcantes. Legal. E aí a gente fez umas avaliações, né, desses eventos e o Rô foi o melhor avaliado. E aí o Rô continuou no segundo ano, que a gente mudou o time, só o Rô continuou. Né? Que aí tinha, não lembro muito, mas tinha o Saldanha, o Valentim, a Roberta, o Paulo, né, também, na verdade. E era essa galera. E eu. Nossa. Muito legal. Tem alguma coisa específica que se lembra aí, Rô? Várias. Meu Deus. Qual foi o primeiro, você lembra? BH, nossa, eu acho que eu fui depois do almoço. E aí tal, você avisou alguma coisa lá, liberou. E aí tava na lateralzinha lá, fui confiante. Tinha a Amanda Brant, diferente, vamos se dizer, da galera que tava girando. Sim. Ela falou sobre óleo de coco até. Verdade. Não é? Nossa. Aí, puta, quando eu saí de lá foi marcante. Essa aí foi uma das primeiras. Mas que você comentou comigo que tinha sido uma das melhores primeiras palestras assim que você tinha visto pessoalmente, né? Então, você até associou com o Daniel Coimbra, que você também tinha admirado muito a primeira vez que você tinha visto. Então, eu me lembro claramente. Saí de lá, imagina, que êxtase. Tava o Maradona lá também, que foi lá prestigiar. Nós estava no cantinho ali. Esse foi o primeiro, né? Mas quando eu passei a bola pro Paulo Musi lá em Curitiba, e assim, eu acho que estava dando aula em um curso de medicina, chegou lá em cima da hora, vamos se dizer, né? Chegou dentro do tempo, mas não estava lá desde o princípio. A Roberta estava sentada, a Roberta super gentil, desde sempre comigo também. Enfim, aí o Paulo entrou na sala, aí não teve como, né? Ele é uma figura muito marcante, de muita luz, né? E aí parei a palestra para bater palmas para o Paulo que tinha chegado. Isso para mim foi incrível, e ver ele sentando lá, aguardando eu terminar para ele finalizar, concluir. E aí até perguntava, né, assim, em relação à sequência dos palestrantes, se isso tinha algum porquê, porque tava ali brigando pelo meu espaço, de certa maneira, mas torcendo por todo mundo sempre, né? Mas foi marcante ter passado a bola para ele, assim, sabe? E ele fechar o evento, e como aconteceu dele entrar no meio da minha aula, e aí todo mundo parar, e tava vindo um mito ali, sabe? Coisas assim, foi bem... Essa foi... E várias. Uma quebra aqui, você falou que você queria ser jogador de futebol. E você é um cara que joga bem no futebol? Não sou tão bom não, mas não, eu gostava, jogava bem sim, já tive algumas experiências dentro do futebol, várias assim. A gente vai marcar. Não, vocês vão ver que ainda alguma coisinha resta. Alguma coisa, mas o joelho recuperou ou não? Recuperou, mas foram 3 cirurgias. 3 cirurgias? Assim, eu tive muita influência negativa alimentar da minha família, né? Hoje eu falo isso tranquilamente pra eles, já me ouviram. E também uma outra época. Uma outra época. Preocupação. E foi muito difícil, porque eu sofria muito, sabe? Tanto de respostas inflamatórias gerais, respiratórias, que hoje eu não tenho nada, quanto articulares. Então, eu sempre gostei de praticar esporte, mas eu fui obeso quando criança, né? Então, tipo, eu cheguei a pesar 60 e pouco com 8 anos. Você fala, velho, inviável. Era o gordinho, mas o gordinho que sabia se virar ali nos esportes. Que não ficava no gol. Que não ficava no gol. Aí teve tudo isso, assim. Então eu sofri muito por conta de não ter noção. Eu não comia qualquer coisa. Era assim, só tranqueira, velho. Eu lembro muito a história do Rodolfo. Né? Ele também foi bem assim, comendo muito que os pais, né? Que era tranqueirada e tal, foi gordinho. Aí as lesões eu não entendia nada. Como assim não posso jogar, né? Essa é algo que eu tanto... Aí o meu ortopedista falou, ó, cuida da sua alimentação, do seu peso, que quem sabe você pode voltar a jogar. Aí eu falei, fechou,
me deu um pinguinho de expectativa, de esperança, eu falei, tô dentro. Aí já comecei a praticar esporte e pesquisar sobre nutrição, na época, assim, né? Legal. Rui, você claramente é um cara estudioso, assim, né? Você consome bastante conteúdo, né? Bastante ciência. Aí me veio uma memória que você falou da época que você era criança e tal, me veio uma memória que uma vez a gente veio palestrar junto numa cidade aqui perto, né, Mogi das Cruzes. Você me contou um pouquinho mais da sua vida pessoal antes da nutrição, né? Acho que você me contou que você não era tão bom aluno. Não, e aí, esses dias o Tubarão estava aqui, ele falou também que ele era mau aluno, na verdade. Repetiu 3 vezes e depois passou a virar talvez uma das maiores referências na área dele, assim, exato. Principalmente, né? E, sei lá, aí me veio esse start, assim, a que você atribui essa mudança? E é comum isso, cara, essa mudança, assim, tipo, da pessoa naquela educação básica, que ela não se dá bem, não se adequa com o estudo, com o sistema formal de educação, e de repente ali na vida adulta, independente do que ela vá fazer, ela passa, ela engrena, ela pega no tranco e vira uma das referências da área, assim. Mesmo sendo novo, quando você compara alguém muito novo com um adolescente, você já tem uma certa maturidade onde você vai seguindo um pouco mais daquilo que te faz sentido, mesmo ainda você não tendo tudo claro isso. Eu acho que minha infância teve muita associação com essa parte de estilo de vida que era muito contra as coisas que eu gostava, mas o padrão que eu era inserido, né, o ambiente familiar, ele era muito contrário e até hoje aos meus ideais, e eu sempre, sem saber, bati de frente com muita coisa dentro do estilo familiar que eu tenho. Então, à medida que eu fui ganhando um pouquinho mais de liberdade, ou pelo menos a expectativa de que eu tinha isso, né, mesmo não tendo, claramente, eu já fui escolhendo outros passos, e aí à medida que eu vi algo que me tocava, que me vibrava, que me fazia querer mais, que foi a nutrição, aí eu sempre gostei do lado do esporte, né, de ser o melhor, assim, sempre tive essa... porque no colégio, quando você vai bem no esporte, você pega as menininhas, né, então eu sempre fui atraído pelo destaque, essa é a realidade, assim, né. Então eu acho que, eu falo que o conhecimento é o que transforma, então à medida que eu fui adquirindo conhecimento sobre coisas que me faziam sentido, eu fui me permitindo. E assim eu fui me transformando, sabe? Então antes eu tinha conhecimentos muito jogados, mas que não me faziam vibrar, né? Vamos se dizer. É aquele padrão que você tem que passar por tudo. Algumas coisas me atraíam, outras não. Mas aí no momento que eu consegui escolher um pouco mais o que eu queria, né, estudar, vamos se dizer, ou vivenciar. E aí eu acho que também tem muita associação com muita abdicação, né? Porque para você se desenvolver, você tem que se dedicar. E para você se dedicar, você tem que abdicar, né? E aí, fiz muita coisa desse tipo. O seu desenvolvimento profissional te desenvolveu como pessoa também? Absurdo. Não, nada a ver com questão estética e tal. De desenvolvimento pessoal mesmo. Absurdo, não. Eu sou aquilo que eu gostaria de ser. E o profissional, ele é basicamente... Eu não consigo ter essa separação, né? Eu sou profissional e pessoal a todo momento. Eu sou assim em qualquer momento que eu for me apresentar. E aí o profissional é o que me guia, né? Se for para colocar. Assim, porque é o conhecimento, né? Então, por isso que eu nunca consegui me nichar, vamos se dizer. E venho batendo um pouco de frente com isso ainda. E quem sabe eu consiga aí os meus merecidos sucessos que eu busco sendo assim. Porque eu sempre vi que tem muito mais coisa inserida para ser considerado para qualquer passo que você dê, né? E aí o profissional me trouxe muitos aprendizados. Várias coisas que eu fiz eu faria melhor se eu pudesse novamente, né? E tudo isso sempre me trouxe também benefícios pessoais. O atendimento em si, para o nutricionista ou para um profissional que lida com isso, é muito aprendizado. Mesmo que é um isolamento, aparentemente, que você está lá para fazer... sempre a mesma coisa, sempre para mim eu aprendo muito com quem está do outro lado. Então eu estou conversando o dia inteiro, né, e conversas produtivas, então me trouxe muito crescimento. Muita troca. Voltando um pouco mais recente de novo, como foi a sua experiência na probiótica? Uau, nossa, velho, que orgulho que eu tenho. A probiótica era o Corinthians para mim, né, e o Corinthians, como eu gostava de futebol e tal, hoje em dia eu sou mais sossegado, mas eu era...
gostava, né, de torcer bastante no estádio, coisas do tipo. Também era briguento, né? Tinha uma personalidade um pouco difícil nisso. Sempre bati de frente, nunca aceitava coisas que agredissem outras pessoas. Sempre fui comprar briga de outro. Sempre foi desse tipo. Beleza, aí a probiótica, assim, eu tinha o desejo de vestir aquela camisa, mas nunca passou pela cabeça que isso pudesse acontecer, assim, claramente. Por que eu tinha o desejo? Coisa que vocês, às vezes, poderão ser daqui, ou já estão sendo, que era assim, a probiótica, ela dava muitos cursos gratuitos, muitos, que eram os meetings probiótica, e eu ia em todos, full time, não perdia um, e tava lá Rodolfo Pérez, Paulo Musi, Valdemar Guimarães, o Fernando Marques, aí tinha Henry Okigami, até Bruno Gualano, eles traziam uma galera, traziam Dennis James, bodybuilding, monstro. E imagina, para um estudante, você ter essa oportunidade gratuita, assim, vamos dizer. E aí, claro que tinha todo o envolvimento de você conhecer o produto e você virar um possível prescritor, mas eram eles os que mais faziam. E aí eu tinha aquela sensação de quero muito vestir essa camisa, né? E aí aconteceu de eles me chamarem, então não teria outra empresa que mais me interessaria. E aí quando eu virei probiótica, nossa, para mim era a realização de um sonho. Assim, fui pouco aproveitado lá por conta de toda a turbulência que estavam passando. Mas todos os momentos que eu tive foram incríveis, foram poucos, mas maravilhosos. Também participei de meetings em outros estados, né, junto com a Érica, principalmente, né, uma pessoa surreal de legal. Todo mundo, incrível. Tenho amigos até hoje de lá, né, e já fui, por exemplo, o Jefferson, que é um representante lá do Nordeste, me chamou ano passado, fez todo um esquema para eu ministrar um curso por lá. Então, foi um legado incrível. Então, eu acho que foi uma das minhas maiores realizações como pessoa, né, estar na probiótica. E eu valorizo muito, então, para mim, assim, às vezes era só um contrato e, cara, você tá ali, quando precisar, a gente te chama, mas ter tido essa oportunidade, para mim, era muito forte. Gostaria, sempre, né, tenho muito contato com o pessoal ainda lá, porque eu estive até o início do ano passado, eu fiquei 6 anos na probiótica. E aí, nessa transição com a Max, da Supply, ainda eu estava presente. Então, né, na última convenção eu estava presente, palestrando. Do lado, o Paulo também tem um vídeo super gentil, entrou lá na palestra e deu mais importância para o evento. Então, foi marcante. Muito legal. A probiótica, ela tem um papel fundamental, eu acho, na história da suplementação esportiva, óbvio, mas da educação também e nutrição, cara. Eles foram pioneiraços nesses eventos, cara, putz, tem relevância pra caramba, assim, influencia até de certa forma na gente, né? O Rui, aí ainda na indústria, você, sei lá, migrou de repente numa probiótica, que é uma empresa tradicionalmente de suplementação esportiva, e recentemente, não sei se você ainda tá lá, mas você trabalhou na Leão, uma empresa de chás, né, bem tradicional e popular aqui no Brasil. Destaque, consome metade do mercado, a Leão. Nossa, da Leão também, aí, poxa, da Leão foi... Você tá lá ainda? Não, agora são trabalhos pontuais, mas tive o contrato de 2 anos com eles e foi renovado, na verdade, né, então foi um contrato de 1 ano. Foi uma experiência incrível, assim, eu tinha uma equipe na época ainda grande, pessoas que trabalhavam nos bastidores para mim, estava numa fase difícil ali, porque tentei criar uma clínica, mas como aconteceu a oportunidade da Leão, eu atendi um paciente que tinha uma representatividade lá na Leão e eu não sabia, ele nunca também tinha colocado isso até então, e eu sempre trabalhei com chás na minha prescrição. Então, minha primeira experiência com chá marcante, isso era desde a infância. Minha família ela é muito associada a terapias alternativas, então você colocar os pés para escaldar, por exemplo, era muito frequente eu ver na minha família. Os chás em si, como terapia, banhos, né, que você faz algum tipo de infusão, enfim, tudo que minha família me apresentava começava a fazer um pouco de sentido na minha hora da prescrição. Eu tive um caso de um paciente, o primeiro paciente tetraplégico que eu atendi, muitos anos atrás,
que eu estudei todo o caso dele, aí fiz uma boa prescrição, ele adorou, e dentro da prescrição tinha a inclusão do chá para redução de infecção urinária. E aí ele associa o chá, que foi direcionado para isso, mas que trouxe realmente o resultado esperado, e ele toma até hoje. Se chama Felipe Tintori Pacheco. Ele é trocentas vezes campeão de paracanoagem, né, que é a canoagem para tetraplégicos, é o cara que defende a bandeira. Então, aí eu tive algumas tantas experiências com chá, e eu prescrevia para os meus pacientes, assim, orientava, né? Hoje eu prescrevo, hoje muita gente vai lá para ter essa prescrição de chás, né? E aí eu tenho já hoje farmácias que conseguem me fornecer os compostos que eu desejo, para que a gente forme sachês individualizados. É incrível isso. E aí esse paciente falou, eu represento tal área em Curitiba, da Leão, e trouxe a sua ideia para trouxe a ideia de ter um nutricionista para a convenção e foi muito bem aceito. E aí a gente tem você como um dos nomes que eu estou indicando. Aí vai ter uma reunião lá, papapá, vai lá nos conhecer. Aí deu tudo certo. Eles me escolheram e aí foi super demorado o contrato, assim, só pra você, sei lá, eu acho que isso é interessante porque é uma experiência que só quem vivencia, eu demorei uns 4 meses pra gente começar. E entregando tudo que eles pediam. Eles já eram da marca Coca-Cola e é super burocrático, né? E aí tinha um comitê de ética para analisar o que eu estou enviando. É uma multinacional cheia de normas, etc. Cheia de normas. Mas o trabalho mais dinâmico que eu já vivenciei na minha vida, de empresas, muito rápido, a forma de comunicação assim, sem perda de tempo, muito organizado, e foi incrível para mim. E aí, o que eu tinha que fazer lá? Estudar toda a linha deles, que eles chamam de SKU, que são os produtos. Eles possuem, se não me engano, 121, 127, um negócio assim. É muita coisa. Dentro desses tem vários ingredientes. E aí eles queriam que eu desse justificativa para cada ingrediente, para cada combinação, fizesse pesquisa para ver o que realmente tem presente, quais são as melhores indicações. E aí era um trabalho muito maçante, mas que eu estudava absurdamente. E olha só, o meu absurdo, ele é muita coisa, assim, era assim, assustador. Mas eu tinha assumido esse compromisso com eles. Eles até falaram se eu quisesse contratar mais pessoas, para que eu falasse para eles, que aí eles davam um jeitinho de conseguir mais verba para investimento. Eu falei, né, vamos ver, se precisar, eu aviso. E aí, foi incrível. Aí eu me desenvolvi absurdamente em relação ao chás por conta de algo que eu só tinha um conhecimento prático. Você teve que pegar os 121 SKUs lá de chás, cada um estudar e... Tudo separado, né? Então, vamos dizer que eu tinha obrigações mensais lá, que eu tinha que entregar as necessidades que eram exigidas. Não eram nem mensais, normalmente eram tão densas ao ponto de eu pedir 30 dias para apresentar. Eu sempre fui muito correto com eles, né? Então, assim, eu fazia o mais rápido possível. Se eu precisar de mais tempo, eu estou super confortável para te falar que eu preciso de mais tempo. Se eu conseguir antes, vamos para o próximo. Tanto que nós terminamos o projeto antes do tempo previsto. E aí eles arrumaram mais coisas para eu fazer lá. Tanto que eles até... a gente começou a criar uma relação boa também, né? Mesmo se falando super pouco, super direto o papo. As oportunidades que tivemos presentes foram incríveis. E aí eu finalizei, foi lindo eles me darem essa oportunidade, palestrando na convenção. Eles compraram minha palestra, assim, investindo legal, e foi maravilhoso para mim em todos os aspectos. E aí eu também participei lá como nutricionista da Leão, na convenção, e eles ficaram maravilhados com aquela palestra lá, aquela aula lá, eles ficaram maravilhados. E aí até hoje as portas abertas lá, só que eles não deram sequência porque falou, tudo que a gente precisava. Já foi criado. Nossa, tem muita coisa, muito material, muito, muito, muito. Por exemplo, imagina você pegar diversos tipos de ervas medicinais e avaliar todos os micronutrientes, inclusive se há ou não ômega 3 presente e se isso é extraído dentro das preparações costumeiras, né? Muito doido, é muita profundidade. E aí eu trazia sempre algo a mais, coisas que a gente não conseguiu desenvolver. Por exemplo, eu nunca soube o material do saquinho, eu tinha achado estudos que mostravam tipos diferentes de materiais,
e quais eram as extrações conseguidas com cada material e se havia alguma substância negativa na substração. Então eu ia muito longe, e foi muito bom para mim, tanto que hoje eu me sinto confortável, né? Mas demorei também, porque para eles eu tinha que entregar vídeos resumidos, então eu entregava material desenvolvido técnico, como se fosse uma palestra, vídeos resumidos para eles enviarem para os representantes, para entenderem sobre os produtos que eles têm. Então, e aí eles usavam da maneira que eles queriam lá as informações, o objetivo era fomentá-los, né? E aí desenvolvemos linhas, tive a oportunidade de participar disso, e aí fizemos testes à cega lá, então eu tive uma... Eles me consultavam com frequência, né? Então me senti bastante a par, né? E aí foi incrível, foi maravilhoso. Isso te deu uma profundidade no assunto animal. Tanto que Animal. você vai gravar até uma aula para pós-graduação sobre isso, né? E de quanto isso é uma pós-graduação de nutrição clínica integrativa funcional. Hey, incrível esse nome também. Isso, né? Já aproveitando esse comentário do Gu, a gente falou do Rodrigo nutricionista, né, de consultório, de empresa de alimentação, né? Sim. O palestrante, e o Gu falou agora do professor, né, de pós-graduação. Acho que você dá aula aqui, já deu aula na FAPES, né? Tô fixo lá ainda. Como que você gosta disso, essa questão da docência? Pô, é o que eu mais gosto de fazer. Se eu pudesse, só viveria disso, né? Meu objetivo é só estudar e compartilhar, né? Eu tenho o objetivo de ficar só em cursos ou no YouTube, porque é coisa que eu amo fazer, né? Então, estudar e compartilhar. Legal. Já aproveita e fala sobre isso aí, o Rodrigo, youtuber ou influencer digital, enfim. Sim, sempre serei alguém que busca trazer conhecimentos com bases científicas, né? Me pondo no lugar de quem está do outro lado. Então, eu venho crescendo no YouTube, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Isso vale para o Instagram também, isso vale para o Spotify também, que temos uma relevância. Né? Falo temos porque sempre tem alguém contribuindo para que isso aconteça. Mas ali é algo para mim que eu ainda preciso desenvolver mais a parte da venda, da importância do retorno de tudo isso. Eu sempre tive condição de ganhar o quanto me dá a condição de viver do jeito que eu gosto e ajudar pessoas que eu gosto. Então, eu nunca fui muito associado a tudo ter valor, assim, no sentido de custo, né? O valor é a experiência, né? O aprendizado que é gerado. Então, eu acho que ainda preciso crescer muito porque é um ponto que eu ainda preciso me desenvolver. Mas de influencer, assim, é difícil falar isso, porque os influencers, qual que é um padrão? Não existe, assim, né? Então, você acaba, às vezes, tendo bons relacionamentos, ou às vezes você acaba tendo algum tipo de propulsão muito expressiva. Então, de verdade, eu valorizo qualquer pessoa que eu encontre, cara. E assim, sempre vai ser assim. Porque o influencer, para mim, como sempre foi, vocês vivenciaram momentos ali onde todo mundo é tratado igual, sabe? Eu acho que eu deveria pensar diferente ainda, mas ainda é algo muito simples para mim, né? Então, quero muito aprender com você e você, pela experiência que você viveu, independente de quem seja você tem muita coisa para me falar, né? Então, é um pouco disso. Eu não sou vidrado nessa parte de influência, né? Eu sou vidrado em conhecer pessoas interessantes. Aí nem sempre serão influencers, mas normalmente os influencers são, né? Legal. Rui, aí você é um cara que consome ciência, como eu já falei, mas tem a cabeça muito aberta, assim, aparentemente, né? Você falou que foi influenciado ou apresentado na sua infância a terapias alternativas e a gente estava conversando aqui em off sobre práticas integrativas e complementares em saúde, né? Sim. Vamos falar de algumas aí. O que você conhece, gosta, usa? Chás, eu acho que já entra em fito, talvez, né? Fito já é uma prática integrativa, né? Mas tirando essa, a gente falou de várias aqui em off. Eu acho legal falar ainda um pouco do chá, porque infelizmente é o que eu venho percebendo, só para defender um pouco essa bandeira, porque eu me sinto hoje representante. O chá virou meme na nutrição.
Então, para falar de chá, todo mundo só fala que é o chá milagroso, o chá que vai emagrecer, seca a barriga, e não vejo ninguém dar profundidade a possibilidades terapêuticas existentes desde sempre, né? Só que nós tivemos uma grande transição industrial e isso foi muito perdido dentro desse período, né? Então, o do chá é uma terapia que pode contribuir pelo seu próprio aroma, se você souber explorar, porque o chá não é só a própria ingestão. Existem rituais que isso tende a contribuir. Só de você parar e relaxar, isso já é algo que vai te beneficiar. Se você tiver uma bebida que também possa, com componentes presentes, contribuir, só alegria. Outras terapias que eu tenho tido presença, né, a yoga, que é uma que hoje eu consigo me conectar muito com tudo que eu aprendo por lá. Eu acho normal todo mundo falar, mas eu não consigo ficar parado, meditando. É algo muito difícil para mim. É difícil mesmo, porque tudo que você não sabe, você ou aprende, ou você, enfim, às vezes vai ficar com preconceitos, né? Vai ficar sempre com uma limitação. E eu tô aprendendo, né? Mas hoje eu já consigo me conectar com muita coisa pelo tempo de uso, né? De tempo de prática, desculpa. E eu quero dizer, que eu me lembrei aqui, da onde que eu busquei a yoga? Porque eu via muita base científica para yoga. Tipo, tem meta-análise, assim, algumas, né, falando em relação à ansiedade, falando em relação à depressão. E aí eu percebo que é muito além de posição, né, que você vai fazer na yoga, né? Então, toda a forma com que é conduzido, isso pode transformar muitas vidas, assim, eu tenho certeza disso. E aí eu volto para o chá porque se você pegar uma medicação tricíclica, com efeito tricíclica, né, então serotonina, norepinefrina e dopamina em relação à redução de ansiedade, que são os medicamentos tradicionais utilizados, você vai ter um hipéricum perfuratum, que é o hipericão rico em hipericina, que tem um efeito tão bom quanto, e porém com maior taxa de adesão por menos efeitos colaterais. Então você vai ter um medicamento derivado de uma planta que você pode encontrar em qualquer lugar, que tende a ter, segundo os estudos científicos, né, um efeito tão bom quanto uma medicação. E a yoga também está dentro disso, a atividade física, que não está dentro das práticas, está dentro disso. E tem várias práticas que eu gostaria de mais ser apresentado, né? Já vivi na própria yoga, tem a parte chamada de restaurativa, que é você ficar numa posição muito confortável, né, que é passado e você fica com pesos em várias regiões do corpo, e é uma meditação não sentada, né, é incrível, te transcende. Já fiz prática de abraço, é muito inicialmente estranho, né, já fiz 2 formações de coaching. Por que eu fui fazer de coaching? Porque todo mundo estava falando, eu falei, eu posso ou aprender, né, ou eu posso não saber e não me posicionar, coisa que eu sempre busco fazer, né? Se eu sei, estou falando, se eu não sei, deixo para outro momento. Então, também o coaching é uma prática que envolve essa parte motivacional que é incrível. Se fosse bem utilizado, né, no sentido de ser mais difundido, os pontos, né, a parte positiva, né, que foi o segundo curso que eu fiz, é transformador. E aí tem risoterapia, eu vou trazer na aula sobre aromoterapia, a musicoterapia eu vou trazer na aula, mas só que eu sempre gosto de colocar uns a mais, assim, né? Só para dar uma instigada. E assim, permitam-se, é isso que eu peço. Hoje eu tô com o perfil NutriRodrigoMoreira.chas, que vem tendo um bom crescimento. E eu venho só pedindo para as pessoas permitam-se a fazer alguma das opções que mais se enquadre à sua necessidade. Só permita, porque eu aprendi muito assim, né? Então, também tinha uma restrição, porque tudo que você não sabe, você se distancia, é normal. E aí, à medida que você vai aprendendo, você vai vendo que tem coisas muito mais atraentes do que você imaginava, né? Com certeza. E os chás podem ajudar. É até estranho, né? As pessoas, de algum jeito, querer ridicularizar, porque, chá é milenar, é a bebida mais consumida, né, no mundo, Sim. etc. Não tem, acho que, motivo para que o pessoal... Mas você não concorda que é uma realidade? É uma realidade. E o que é legal, né? O que eu acho mais legal do chá?
é barato. Inclusive. É fácil as pessoas terem acesso. É mato, né? É mato. Você vai pegar o picão que cresce sozinho, que é uma planta alimentícia não convencional. Isso aí também, tô louco já para defender essa bandeira, mas venho me aperfeiçoando, vai chegar a hora. Porque você consegue dar acesso para pessoas que não têm acesso, de repente, a Comida. comida, né? Medicamentos, comida e tal. E aí Sensacional. você consegue direcionar para um uso bom de algo barato, né? Inclusive, que pode ser aquecido e parecer um espinafre, você vai encontrar uma serralha aí a qualquer momento. Boa. Rô, eu fiquei bem curioso aí, eu já ouvi falar, mas enfim, de abraçoterapia e de risoterapia. Ó, o abraçoterapia, a experiência que eu tive, fiquei 5 minutos abraçado. 5 minutos abraçado é muita coisa. É bastante coisa mesmo. E aí assim, aí você vai vivendo várias sensações durante esse período de tempo. Lógico que existe um ambiente adequado para isso, existe um preparo, um direcionamento para você se permitir e você troca energia, basicamente, ali. E aí chega a ser emocionante, dependendo de com quem você está. Eu tive a oportunidade com um amigo que veio da Austrália, ele é chefe de cozinha, muito renomado por lá, e está no Brasil e não voltou por conta da pandemia. E aí eu já gravei vídeo com ele para o YouTube, e ele é também praticante de jiu-jitsu e está praticando yoga comigo. A gente faz horário separado, mas às vezes a gente faz aulas juntos. E aí foi incrível reviver, fazia 6 anos, eu acho que eu não o via, porque ele está morando lá há bastante tempo, né? Então para mim foi marcante, assim, é você ter alguém que te direcione como uma terapia, isso, né, e que você esteja dentro de um ambiente que te permita a você ir além, vamos dizer. E do risoterapia, existem técnicas que vão te incentivar. Por exemplo, ó, tem base que fala, se você forçar o seu sorriso, fazer assim, você tende a reduzir cortisol, que é associado a fator de estresse. Então, esse gesto motor, ele vai gerar respostas fisiológicas. Então, às vezes, parece besteira, né? Mas eu levo em consideração detalhes que vão muito do comportamento, de como você conduz tudo que você faz. Do atendimento, uma das partes que eu sempre tento colocar em aula, quando possível, é como você... Por exemplo, tem um estudo que mostra o atendimento cenário A e o cenário B. O cenário A, o atendimento é feito de forma generalizada. O que eles consideram isso? O profissional médico não levanta para receber, ele faz análises sem olhar claramente para o paciente, pega uma pomada que ele já tenha do lado e não traz esclarecimento dos benefícios possíveis. Enfim, o segundo, ele já levanta, recebe o paciente e trata ele com humanismo. E isso, olha que interessante, em relação ao resultado, sendo que todos receberiam placebo, que era uma pomada para articulação. Primeiro ponto interessante, só de ir no médico, todos melhoraram. Só de ir. E eu acho assim, também muita gente ridiculariza placebo. E o placebo, ele é só um nome para falar de tanta coisa, que é o carinho, que é o amor, né, que é coisas assim, eu acho muito forte. E aí aqueles que receberam o melhor atendimento nesse estudo tiveram melhores resultados ainda. Você fala, cara, que incrível. Um placebo sensacional, nunca me esqueço, era o leite quente da minha mãe na hora de dormir. Muito Tava bom. um sono do caramba, mas assim... Quentinho, ela te oferecendo. Tá, Pô, piro tudo isso. Aí não entra, eu acho, né, que não entra em nenhuma terapia alternativa, mas você tem alguma experiência teórica ou prática com ayahuasca e também com cannabis medicinal? Tenho. Não, na verdade tem muita teoria. Nessa aula eu acredito que eu não vou colocar, por conta do tempo esperado, mas já tem conteúdo pronto sobre a ayahuasca. Bom, dá para falar com detalhamento. Tanto a experiência, a vivência. A ayahuasca é uma decocção de bastante tempo. Decocção é quando você deixa fervendo de um cipó e de uma folha. Aí uma chama chacrona, né? E ela varia um pouquinho de acordo com a região que é feita, mas é um cipó e uma folha. Você vai deixar por decocção por horas. Também vai depender da intensidade do fogo. E aí você vai tomar dose de 50 ml dentro do ritual. Bem concentrado, filho. Bem concentrado.
Bom, o ritual, o propósito é você ter o efeito chamado de enteógeno, que é um efeito alucinógeno, mas que transcende, eles caracterizam desse jeito, esse enteógeno, que é algo com essa palavra de transcender. E eu já tive experiência tanto com a ayahuasca, que é o chá, quanto também com o rapé. O rapé é um tipo que, por exemplo, eu usei a Jurema a última vez, porque eu já tive algumas experiências. Você cheira o pó, né? E aí você tem benefícios terapêuticos por conta que você... Qual que é o benefício esperado da ayahuasca? É você ter a condição da dimetiltriptamina, que é a DMT, junto com a psilocibina, fazer o efeito ansiolítico, que você vai fazer com que a recaptação de serotonina aconteça, tão quanto os hormônios, os medicamentos utilizados como bases tricíclicos. Então, aí é interessante porque a combinação, né? Se você ingerir só uma das duas, a que tem DMT, você vai ter a ação da monoamino-oxigenase e você vai degradar essa DMT. E aí você vai ter uma outra, que é a folha, que vai fazer uma inibição da ativação da monoamino-oxigenase para não degradar no trato gastrointestinal. E aí você vai ter o efeito de chegar no sistema nervoso central. Já o rapé, ele já chega direto, você não precisa. E aí, assim, é pesado falar, quem sabe isso, mas eu me sinto muito confortável hoje em dia porque sou feito de verdade, né? E eu faço aquilo que eu estudo e me preparo para isso. E os meus objetivos é sempre adquirir conhecimento com as experiências que eu vivo. E eu venho me permitindo muita coisa. Cannabis, em relação ao chás, também tem base científica já, até o óleo mesmo, para o conhecido hoje canabidiol, mas nosso também conhecido THC tem uma boa extração, mas o óleo tem maior extração. Então tem estudo que faz a comparação de extração em chá, 1 grama já é o suficiente, até meio grama eles colocam, já é o suficiente para você ter uma excelente extração. Legal também de colocar que a gente tem várias infusões com a mesma erva. Se você pegar uma erva de qualidade, por exemplo, o Gong Fu, que é o método mais clássico chinês de administração de chás, eles utilizam, varia, vamos colocar aí uma média de 5 gramas, pode ser de 2 a 5 gramas, vamos colocar o máximo. Eles utilizam 100 ml e extrações de 40 segundos, algo muito rápido, e eles fazem 7 extrações. Por que eles fazem isso? Porque é um ritual, né? Então quando você vai beber chá, se este é o propósito do momento, normalmente você fica um tempo significativo, todos em silêncio. A cerimônia de chá ela é muito voltada para a parte religiosa, onde todos são iguais, e você vai ter um condutor, né? E aí, então assim, os chás é o que infelizmente a gente conhece, são versões de baixa qualidade, né? Que não permitem você conhecer a fundo tudo isso. Mas aí, então, eu acho que a ayahuasca ela vai crescer muito, já é uma realidade, tá? Em relação à ansiedade. Poxa, tem estudos trazendo resultados mais rápidos e mais seguros e mais eficientes para ansiedade. Tudo isso é muita coisa. E assim, passar um pouco da experiência, você não vai ficar loucão, dentro do que eu tive de experiência, de você se sentir muito mal. Eu não tive nenhum tipo de reação em todas as minhas experiências, assim, além de transcender. O transcender é você conseguir se sentir muito bem naquele momento e você só ter coisas positivas. Assim, eu cheguei a já fazer a ingestão e trabalhar em sequência e fluía, que era uma maravilha. Eu estava muito de bem comigo mesmo. E o objetivo é você tentar se autoconhecer, né? Então, também tem toda a energia de quando você está participando, no caso da ayahuasca, do ritual, que aí você vai ter todos os cantos xamânicos que são chamados, né? Aí quando você tem música envolvida, aí vem o lance da terapia por música, não tem como, né? Isso eleva muito a nossa energia. E por aí vai, assim, acho que vou parar por aqui para também não mas prolongar. Eu acho, não tenho certeza, é fundamental esse tipo de exploração, né, alternativo. Muitas coisas evoluíram na humanidade quando a humanidade se permitiu, se a gente parar para analisar, né? Então tem que buscar, sim, alternativo. Aliás, nem sei porque tem esse nome alternativo, né? Porque não é frequente, né? Não é o popular. Mas é
é um alternativo que acontece a todo momento, desde sempre, né? Dentro pô. de um grupo que tem essa informação. E se a gente pegar na história da humanidade, pô, os índios utilizavam, não é uma coisa que você está falando, né? Exato, até hoje. E já é considerado uma religião, a religião dos ayahuasqueiros, né? Então você tem devotos do mesmo. Agora você falou uma coisa legal. Você falou que você fez a experiência do rapé na Rapé. Jurema. Jurema é uma religião, né? Não, Jurema é um tipo de planta também tá. que tem... E também tem uma religião que chama Jurema, que é proveniente dessa planta aí. Que legal. Olha só, então. Aí, às vezes, eles fazem extração de chá também da Jurema. A Jurema é uma religião brasileira, dos índios brasileiros, aí muito parecida com o candomblé, né? Muito alinhada com o candomblé, que também é brasileira, né? Umbanda é africana, o candomblé é brasileiro. São duas religiões brasileiras. E aí eu sei que tem uma história vindo dessa planta aí, da Jurema. Que legal. Para mim foi a principal que eu experimentei. É bem interessante. Você não sabia que tinha um rapé que te fazia... Eu fiz a autoaplicação ainda, que você tem uma boquinha aqui que fica na boca e outra que fica no nariz. Aí você assopra. Aí eu senti a primeira vez, assim, principalmente um formigamento bem grande no meu sistema, na minha cabeça. E a sensação de muita alegria, muita plenitude. E isso aparentemente, né, porque eu também levo muito em consideração as coisas que eu estudo, te traz os benefícios subsequentes, mantidos. Né? Então não só momentâneo, mas eu me sinto melhor a partir... eu acho que tem a ver com a experiência, de ter me permitido, de me sentir seguro, mas pode ser que tenha efeitos fisiológicos ainda, como se é esperado, né? Os efeitos fisiológicos, muito legais. Tem algum posicionamento aí? Senão eu vou fazer uma pergunta final para o Rui. Vale lembrar, né? Alguns poucos anos atrás, quando eu comecei a migrar para a nutrição, uma das pessoas que eu seguia sempre era o Rodrigo. Mentira, que legal. Muito conteúdo do Rodrigo, gostava muito, sempre gostei. Que bacana, mano. E sempre me passou muita credibilidade. Eu sei que, né, a grande maioria dos profissionais que tem hoje no mercado são pessoas de credibilidade, mas alguns não tanto. Você sempre foi um cara que me passou muita credibilidade, desde sempre. Desde sempre eu olhei assim, pô, esse cara aqui passa... Legal. É que você falou, ele passa uma good vibe, né, legal, né? Que legal. Para mim é fundamental frisar isso. Muito feliz. Você é um cara ícone da nutrição, principalmente para os mais jovens, cara. Tem isso na cabeça sempre. Muita gente segue, te acompanha e se inspira em você. Certeza absoluta. Verdade. Que quando tiver aula aqui no sábado, que eu não sei quando vai pro ar, né? Mas a galera tá com expectativa esperando a sua aula. A gente vai ter, talvez, noção de novo disso quando a gente voltar para alguns momentos presenciais. Se tudo der certo, mas um pouquinho aí. Incrível. Muito obrigado. Posso dar uma viajada aqui e você tenta contextualizar isso daí? Pode. Eu vou te dar umas palavras aí, você usa isso, tenta colocar base científica ou não. Tá. E aí contextualiza associando com as outras palavras que eu vou te dar. Boa energia, não sei como chama isso, mas acho que tem a ver com lei da atração, com física quântica. Pensamento positivo, gratidão. Pesado tudo isso já, né? Espiritualidade. Certo. Aí, sei lá, associação disso com saúde, com sucesso, com felicidade. Nossa. Embasado ou não, cientificamente? Olha, eu acho que você ser quem você quer ser é o ponto-chave, sabe? Você se encontrar, se aceitar. E eu sei que eu sou para isso e não sou para outras tantas coisas que eu terceirizo ou às vezes nem vivencio. A partir do momento também que eu me aceitei, que eu sou muito limitado, mas ao mesmo tempo dentro do que eu faço, por eu me dedicar muito a isso, eu acabo me capacitando, isso me traz muito conforto, né? Então, entender até o quanto o tempo que nós temos à disposição nos possibilita tudo isso. Aí, eu acho que tudo tem associação com conhecimento. Para mim é muito forte o conhecimento. O conhecimento transforma, porque a espiritualidade, a good vibes, eu só estou com uma boa energia porque eu me sinto preparado para o que eu faço. E eu acho que, claro, de forma geral, tenho bons posicionamentos de relacionamentos,
e estudo até isso, né? Tem um termo, ó, coisa que eu fui ver por pesquisar e nunca vi ainda, ninguém falar, vocês podem me dizer se já ouviram. Na base da pirâmide alimentar da dieta do Mediterrâneo, que é a dieta considerada como base, se fosse todos para escolher aí uma, a mais indicada, tem lá convivialidade. Aí eu fui buscar entender o que eles queriam dizer, né? Beleza, convivialidade. Aí o convivialidade é você saber estar em qualquer ambiente e conviver com todos que estão ao seu redor, né? Então é a parte da empatia que é colocado. E eles colocam como base isso. Eu acho incrível. Assim, antes de falar de alimento, vamos falar de como você conduz seus relacionamentos. A gente acabou até comentando sobre isso num bate-papo anterior. Que relacionamento social é uma base da saúde. É um pilar essencial e poucas pessoas falam sobre isso. Pouco, e essa convivialidade, né? Ficava na minha cabeça. Porque eu cheguei há um tempo tentar criar um livro de receitas com base mediterrânea, eu estudei um pouco a dieta mediterrânea. E aí quando eu vi esse termo me chamou muita atenção e eu uso frequentemente, né? Aí daí que vem, por eu ter cada vez mais conhecimento dentro daquilo que eu faço, eu acho que essa energia ela só cresce positiva, sabe? E vai ser sempre assim. Se eu não me sentir preparado, aí eu acho que eu vou estar um pouco apagado. Então, isso tem muita associação com me sentir com condição de contribuir, né, com aquilo que eu vou me propor. Né? E para isso, nossa, eu acho que só quem estivesse no meu corpo para entender o quanto de dedicação eu já tive e me faz sentido ainda ter, gosto muito disso, né? Sou daqueles que estou acelerando já há muito tempo e o que mais hoje me recompensa e já me recompensa há muito tempo, né? Eu não, assim, isso pode servir de alguma maneira positiva para todo mundo. Às vezes você espera muitas coisas externas, né? Isso é normal, você querer sempre recompensas às vezes, mas você não valoriza o seu autocrescimento, né? Nossa, se você se sentir bem a todo momento, independente da situação que eu estiver, eu me sinto quem eu gostaria de ser, sabe? E aí, às vezes, para quem vê não é isso, mas eu acho que valorizar o aprendizado, isso me consome demais. Então, conhecimento para mim, assim, eu falo que conhecimento é liberdade, né? Essa é uma frase que eu gosto de usar, porque para mim faz muito sentido. Então, eu me sinto livre, mesmo estando em ambientes fechados a todo momento, que é os que eu convivo, né, pelo trabalho, mas eu me sinto com clareza dos passos que eu dou, e isso me traz boa energia, não fico preocupado, né, assim, vamos se dizer, tanto. As preocupações, eu sempre falo, existe também 3 níveis de ansiedade, né, a ansiedade que se você estiver muito relaxado, você tem desmotivação para a realização. Publiquei ontem associado a esportes, inclusive. Venho pegando atletas que vêm jogando, e aí eu precisei estudar isso daí. E até você tem o estado de flow deles, que é um nível intermediário de ansiedade. Que é a ansiedade que te prepara, que é bom para todo mundo. A ansiedade, ela é o medo do futuro. Se você não tiver também aquela preocupação de dar o seu melhor com aquilo que vai proporcionar, você acaba... É positiva. O problema é quando ela passa do ponto que gera angústia, agitação e vontade de não estar, né? Que esse é o ponto. Então, resume tudo a conhecimento. Eu me sinto dentro do que eu me proponho a falar, eu aprendo todos os dias com todo mundo, mas eu venho correndo, né? Então, eu me considero que eu venho aprendendo bem, porque eu estou sempre correndo com o conhecimento, sabe? Então, mas só disso. Se for falar sobre... mecânica, sobre direito, sobre engenharia, só vou me permitir ouvir. Muito né? Legal. Só queria te agradecer. Eu que agradeço. Acho que em algum momento lá atrás eu falei que você é um dos meninos com mais potencial que a gente achava aí, né, no cenário da nutrição. Jovem, né? Alguns poucos anos se passaram e eu mantenho um posicionamento. Na verdade, hoje você é uma realidade, na verdade, né? E, enfim, estou muito grato de você estar aqui e tenho orgulho de ter trabalhado com você todos esses anos aí e continuar, na verdade. Você é um cara muito gente boa. Aliás, é um profissional excelente, nota 10, mas é um cara ainda melhor como pessoa. Então, que bacana. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Eu também não posso deixar de agradecer, né? Então, para mim, vocês serão sempre marcantes. Foi um período também de transição difícil, que eu fiquei distante um pouco de vocês,
tenho vontade de me reaproximar, né? Criei minha clínica, estava com uma equipe lá, isso me distanciou de muita coisa para tentar fazer aquilo que eu tinha combinado que iria fazer, né? Me dedicar totalmente a todo o projeto. Mas me fez muita falta, porque os melhores momentos foram, certamente, os meus principais melhores momentos foi vivido com vocês, né? E é isso. Então só tenho que agradecer e me dispor aí para as próximas, que a gente tenha muita história para contar e que vocês se sintam muito satisfeitos com o resultado que vocês obtenham, porque vocês merecem, né? Obrigado. Ei, Valeu, valeu. galera. Valeu, pessoal. Que maravilha. Gente. Esse que maravilha pegou também, olha.